Henker que vive duas vezes. Capítulo 350. Equipe. HH. Yahiko. Quintas, 8 décimos. Equipe. HH. Yahiko. Quintas, 8 décimos. Cupe. Astreias engasgou com o poder que a empurrou para trás e a levou para longe. Por um momento, a descrença encheu seus olhos. Ela olhou para a mão direita. Ele estava se recuperando depois de ser queimado até ficar preto. Instintivamente, ela olhou em volta. O chão virou e a atmosfera estava escaldante. Se ela não tivesse criado uma barreira com a mão direita como preço, uma parte de seu corpo poderia ter sido destruída. Como isso foi possível? Ele era apenas um jogador mortal. Ela não conseguia acreditar que um mero inseto que mal poderia viver 100 anos pudesse machucá-la, que viveu por eras. O jogador mais forte de Displutão também nunca a machucou assim. Rifle Fantasma Lã. Esse cara foi uma exceção. Mas ela não podia comparar o apóstolo de Hades, que estava prestes a se tornar um ser divino, a um mero jogador do mundo inferior. Além disso, era impossível para um mero mortal ferir um sobrenatural. Mesmo se ele tivesse o Hui Beng, seria completamente impossível, a menos que ele pudesse exercer adequadamente o poder do odiado grande sábio. Foi por isso que Astreias acreditou que ela havia cometido um erro. Que foi apenas um simples acontecimento porque algo deu errado com seu poder sagrado como resultado da quebra de Deneb. Ela pensou que seria uma solução fácil. Ela estendeu a mão cheia de poder sagrado. Maldição da luz estelar. Foi uma autoridade dela que forçou seu poder sagrado sobre seu oponente e deixou um veneno incurável. Ela pensou que seria o suficiente para se livrar do fogo irritante, quebrar o Hui Beng e sua estranha espada e quebrar sua máscara irritante. Mas, TRRNG. Ion Wu empurrou Hui Beng para frente mais uma vez. A lança foi torcida e o fogo condensou-se firmemente em torno dela, explodindo-a imediatamente. Vórtice. Foi a habilidade característica de Bentek que ele usou uma vez para colocar Ion Wu em perigo. Um deus oculto está olhando para você com a ajuda de uma deusa do Olimpo, Hestia. Um deus oculto está em choque com a habilidade que você usou. O deus oculto revela seu nome. Uma mensagem de Poseidon chegou. Mensagem. Como? Como você consegue usar essa habilidade? Uma mensagem de Poseidon chegou. Mensagem. Pare agora. Esse é um poder que dei ao meu apóstolo. Não é algo que você possa tocar. A canalização com Poseidon foi bloqueada devido às características do Tártaro. Ion Wu sabia que mais de 900 olhares estavam voltados para ele depois de libertar todas as autoridades. Alguns provavelmente pagaram um preço aos deuses e demônios que deram a Ion Wu suas autoridades para compartilhar a canalização com eles temporariamente. A razão pela qual ele não prestou atenção especial a isso foi que seria melhor para ele se mais deuses e demônios estivessem interessados nele. Mas parecia que Poseidon estava entre os que assistiam com a ajuda de sua irmã, Hestia. A deusa do coração e da proteção, Hestia, deu a Ion Wu uma autoridade chamada Ponto de Centelha. Felizmente, a canalização foi interrompida enquanto Poseidon gritava de raiva. Foi graças ao ambiente do Tártaro que a canalização do mundo celestial foi bloqueada. Espero não ter mais notícias dele. Os deuses e demônios conectados a você através de canalizações começam a discutir sobre você. Uma votação está em andamento. O caso para evitar que Poseidon se aproxime de você foi acordado por unanimidade. A canalização com Poseidon foi bloqueada permanentemente. Embora ele só tivesse pensado nisso, os deuses e demônios agiram como seus guardiões para impedir a aproximação de Poseidon. Parecia que eles também estavam incomodados com Poseidon. Agares também os irritou, mas como tratou Ion Wu com boa vontade, eles não o impediram. Ion Wu sorriu internamente de satisfação e esfaqueou seu Hui Beng para frente. KRRRR, Quaquang. Quaquaqua. Cada vez que um vórtice saía dele, Astreias era empurrado para trás. Não só sua mão direita foi esmagada novamente, ela sentiu o perigo dos ataques consecutivos que se seguiram. Mas Ion Wu continuou a golpear sua lança com determinação, como se não fosse abrir mão da oportunidade. Black Gubitara, Olhos do Sábio. Olhos dracônicos. Percepção extrasensorial. Usando os sentidos detalhados de percepção extrasensorial e olhos dracônicos em cima dos olhos dourados ardentes, ele continuou a atacar com a autoridade de Vimalacitra. Astreias foi encurralado. Os pontos que Vigrid almejava eram as falhas de sua divindade. Os olhos de Vimalacitra, considerado o maior dos demônios da guerra. Hui Beng e Heaven Bracket do grande sábio. E diferença de tempo, que fazia cálculos detalhados. Não havia escapatória para ela. Shwak. Vigrid, que seguia Astreias como uma cobra, apontou para cima. Astreias esticou o pescoço para trás para se esquivar. Mas foi só depois que Vigrid já havia cortado seu olho esquerdo. Kiaak. Um grito soou. Você conseguiu plantar uma flor de sangue em um deus de Titã, Astreias. Você feriu gravemente um deus. Você feriu gravemente um deus. Você alcançou algo que não é fácil de realizar. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 20.000 karma. Você ganhou 30.000 karma adicionais. O título, aquele que feriu um deus, foi adicionado.
Você desbloqueou uma parte das condições ocultas do artefato, Vigrid? Informações adicionais estão sendo fornecidas. Você ousa, você ousa. Astreias gritou. Seu poder sagrado se moveu, tentando restaurar seu olho esquerdo quebrado, mas, estranhamente, continuou se dissipando. Uma dor mais horrível se seguiu quando isso aconteceu. Ela percebeu tardiamente que algo estranho havia florescido em seu olho esquerdo e alcançado sua divindade. Era a grotesca semente de um demônio. Flor de sangue. O Gubitara negro estava embutido em sua alma. Há muito tempo atrás, na Era Lendária, quando não havia ordem na torre, ele era o ser temido por todos os deuses e demônios. Por que a autoridade do rei Azura Vimalacitara estava aqui? Pelo que ela sabia, Vimalacitra era um ser elevado que nunca se importou com o que acontecia no mundo inferior. Não, para ser exato, ele ignorava e detestava os fracos. Ele era famoso por ser tão exigente que não escolheu um único apóstolo durante todos esses anos, mas deu sua maior autoridade a um mero jogador que nem mesmo era seu apóstolo. Isso significava uma coisa. Ele havia dado o poder que deuses e demônios concordaram silenciosamente ser um tabu para um mortal. A perigosa arma de assassinar um ser divino estava em suas mãos. Não, estarei em perigo real nesse ritmo. Astreia se sentiu ameaçada pela primeira vez na vida. Ela havia sido derrotada pelo apóstolo de Hades, Lan, porque também havia baixado a guarda assim no passado, mas sentia que era mais perigoso agora. Era uma ameaça à sua vida, algo que ela não sentiu depois de ficar presa no Tártaro. Gubitara estava corroendo vorazmente sua alma. Como um veneno que lenta e silenciosamente lhe tirou o fôlego. Seu corpo parecia pesado. Ion-Wu, depois de ser bufado com o poder sagrado que Gubitara engoliu, cortou o braço direito de Astreias. Puak. Uma fonte de sangue jorrou de seu ombro. O sangue brilhou de forma quase realista. Astreias agora estava gritando. O RRNG? O RNG. Eu posso fazer isso. Ion-Wu sentiu que poderia matar Astreias. Ele tinha certeza com esse ataque. Astreias, um titã que lutou pela autoridade contra os deuses do Olimpo no passado, era mais fraco que os 9 reis. A única razão pela qual ela foi capaz de desprezar os jogadores foi porque o nível dela era maior que o deles. Mas no momento em que surgiu uma arma para selar a lacuna entre os níveis, ela caiu no chão imediatamente. Ion-Wu não sabia por quê. Poderia ter sido porque ela não tinha treinado por estar confiante em seu nível divino, ou poderia ter havido algum segredo para ela que os jogadores não conheciam. Isso não importava para ele. Se ele pudesse pegar um deus, ele o faria. Esse era o único objetivo que ele tinha. Agarrando o Hui Beng novamente, ele transmitiu mais vórtices para ela. Ele não precisava se preocupar com a drenagem de seu poder mágico porque a quantidade de poder sagrado vindo dela era imensa. Caçando o dono do poder com o poder que ele tomou? Foi fofo. Vigrid vomitou aura negra novamente para encurralá-la. Depois do braço direito, veio o braço esquerdo, depois a perna esquerda e depois a direita. Apenas o corpo dela permaneceu enquanto rolava no chão. Astreias estava em um estado patético para um titã. Quando foi a última vez que ela foi tão humilhada? Pelo que ela conseguia lembrar, foi quando ela foi expulsa do Olimpo e trancada no Tártaro. Depois disso, Hades continuou a observá-la, mas há cerca de 1000 anos, os titãs estavam em vantagem. Mas com a interferência de Ion-Wu, tudo desmoronou. Os monstros que tentavam invadir o território sagrado foram varridos e ela estava em uma situação horrível. Além disso, Hades de repente começou a atacar os outros titãs com espírito. A maré da vitória estava agora do lado do templo do rei do submundo. A guerra que ela pensava que tinham vencido estava agora uma bagunça. Vigrid parou bem na frente de seu pescoço para finalizar a matança. Astreias não teve escolha a não ser dizer o nome que ela não queria dizer. Tifão, eu aceitarei seu acordo. Então, por favor, salve-me. Ela gritou para o céu. Mas nada aconteceu. Por favor, Tifão. No momento em que a lâmina estava prestes a cortar sua garganta, uma coluna de luz desceu do céu e envolveu-a. CRNG. A aura negra foi afastada por algo incrivelmente forte. Ion-Wu ergueu a cabeça com uma expressão rígida. Algo fora do comum estava tentando aparecer. Foi uma pressão extraordinária que poderia desprezar os grandes seres divinos. Foi um sentimento perigoso pelo qual Hermes, Atenas e até Hades se sentiram ameaçados. E como uma mentira, o campo de batalha instantaneamente caiu em silêncio. Diz Plutão e os monstros que estavam pulando congelaram. No silêncio mortal, como se o tempo tivesse parado. Pandemônio. Um olho enorme olhava para baixo das nuvens negras divididas. Era como se um ser colossal demais para imaginar tivesse feito um pequeno buraco nas nuvens e olhado através dele. Seus olhos rolaram enquanto ele examinava rapidamente o campo de batalha confuso. E até Astreias, pateticamente à beira da morte por um mortal. Vocês fizeram barulho, dizendo que poderiam fazer isso sozinhos. Mas acabou nesse estado. Hades largou a espada com uma carranca. Tifão. Havia 2 espécies que causaram o caos no Tártaro até agora: titãs e gigantes. Cronos, o rei dos titãs, estava morto, deixando apenas para trás seu corpo, mas o rei dos gigantes ainda governava sobre eles.
Havia histórias de que ele era meio humano, meio monstro. A parte superior de seu corpo tinha a forma de um humano, enquanto a parte inferior era como uma cobra. Ele tinha 100 cobras na cabeça que lançavam raios e eram tão grandes que, se abrisse as asas, poderia bloquear toda a luz do sol e transformar o mundo em trevas. Um monstro que uma vez amarrou Zeus para machucá-lo. Tifão. O deus dos gigantes estava se mostrando pela primeira vez. Hermes fica em silêncio. Atena fica quieta. Ares cerra os dentes. Hestia desvia o olhar. Os sempre tão orgulhosos deuses do Olimpo mantinham silêncio. Ah, um rosto familiar. Taifon estreitou os olhos enquanto se voltava de Astreias para Ion-Uu. O jogador que eu vi, dos 10 portões. As emoções em seus olhos eram de diversão. Ion-Uu percebeu que o olhar que continuava seguindo dos 10 portões era o de Taifon. Mas Taifon voltou-se para Hades como se não tivesse nada a dizer. Esse, parece ser suficiente. Como isso soa, deixando-me pegar essas coisas inúteis. Você, será capaz de defender sua reputação também, certo? Todos se voltaram para Hades. Seu rosto se contraiu. Ele estava prestes a mudar a maré da guerra, mas ela foi suspensa. Ele não teve outra escolha senão assentir. Diz Pluto estava exausto pelo longo tempo que já haviam passado no campo de batalha. Se eles lutassem por mais tempo, poderiam ter ferido os titãs. Mas seria difícil impedir os gigantes de participarem da guerra. Claque. Ele colocou a espada de volta na bainha. Isso significava que Taifon poderia fazer o que precisasse. Foi um cessar-fogo. Obrigado, você, ao contrário daquele Zeus covarde. Eu confio em você. Com isso, Taifon fechou os olhos. As nuvens negras preencheram o buraco e a luz que brilhava sobre as treias tornou-se mais fraca. A presença dos deuses gigantes estava enfraquecendo. Eles estavam voltando. Astreias estava entre eles. Naquele momento, Astreias suspirou de alívio. Agora ela poderia viver. Embora os titãs tivessem que se curvar aos gigantes agora, eles tinham que viver para que houvesse uma próxima vez. Espere e veja, humano. Astreias endureceu sua determinação de rasgar em pedaços o humano que a fez assim. Mas, o que? Ela olhou para Ion-Uu para ver seu rosto odioso antes de retornar ao seu território sagrado. Mas algo estava voando em sua direção. Como quando Deneb foi quebrado, o Hui Beng vinha em sua direção na forma de uma lança longa. Mas ele provavelmente tinha visto Hades e Taifon concordarem com um cessar-fogo antes. Ele estava quebrando isso tão facilmente? Um mero mortal? Esse foi o último pensamento que ela teve. Parabéns, você conseguiu matar um deus. Você alcançou algo que não é fácil de realizar. Karma adicional está sendo recompensado. Você ganhou 100.000 karma. Você ganhou 200.000 adicionais. Uma nova recompensa está sendo dada. Levará algum tempo para que a recompensa seja escolhida. Apenas. Você ganhou o título de assassino de Deus. Todos os deuses que observam a situação ficam chocados. Todos os demônios que observam a situação estão sorrindo assustadoramente. Alguns deuses olham para você negativamente. Alguns demônios expressam novos pensamentos sobre o nível que será dado a você. O cessar-fogo entre Hades e Taifon foi quebrado.